capítulo 11, versos de 35 a 40. Assim a palavra. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obter superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos âmbitos da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Nós vimos aqui uma peça falando sobre o sofrimento que nossos irmãos passam em vários países do mundo para servir a Deus. Sofrimento para não negar a sua fé. Mas por que isso acontece? Por que será que pessoas resolvem enfrentar o sofrimento? Nós aqui no Ocidente temos uma certa dificuldade de entender isso, porque para muitos de nós, fé em Jesus é para ter uma vida melhor. Para muitos de nós, fé em Jesus é para não ficar doente, é para não ficar sem dinheiro, é para ter coisas, é para viver uma vida melhor. Mas vários irmãos nossos estão na contramão, quando eles confessam a sua fé em Jesus e trazem sobre si grande perseguição. Mas a Bíblia Sagrada nos fala que isso não é novidade do século XXI, isso não é novidade dos tempos modernos. Aqui no livro de Hebreus, que registra pelo menos 2.000 anos atrás, nos fala de pessoas que, diz aqui, passaram pela prova de escárnios e açoites, algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelha e cabras. Peles de ovelha e cabra eram roupas de pobre, de pessoas bem pobres, necessitados, aflitos, maltratados, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos âmbitos da terra. Você já pensou morar numa caverna? Cova, um buraco. Vários irmãos nossos passaram por isso no passado e estão passando hoje. A igreja moderna está equivocada, pensando que o Evangelho de Jesus é o Evangelho simplesmente para trazer conforto, saúde e dinheiro. Não que Deus não tenha poder para dar essas coisas, mas o Evangelho do Senhor é um desafio muito mais alto, testemunhar de Jesus. Por que essas pessoas passaram por isso? Não tinham opção? Não tinham opção? Tinham opção. Tinham opção. Elas não precisavam confessar Jesus. Elas podiam confessar Maomé, podiam confessar lá. Elas não precisavam ser cristãs. Elas não precisavam. Então elas tinham opção.
porque o fizeram. Gostavam de sofrer? Não. O sofrimento doía nelas como dói em nós hoje, da mesma forma. Sentiu dor da mesma maneira. Mas eu quero lhe dar rapidamente alguns motivos pelos quais eles enfrentavam esse desafio. Primeiro motivo, eles possuíam um grande exemplo. E agora estou falando dos cristãos do Novo Testamento, os cristãos de hoje. Porque quando lemos esse texto, está se referindo aos cristãos do Velho Testamento. Então a confiança deles era na palavra do Senhor. A confiança deles era em Deus. Mas nos tempos de hoje, além de confiar em Deus, os cristãos que sofrem, eles também se espelham, eles também veem o exemplo do Cristo na cruz. Você deseja um evangelho de conforto, um evangelho clean, sem sangue, sem dor, sem morte. Olhe para a cruz, olhe para o Calvário. Quem você vê lá? Quem está na cruz? Filho de Deus, sem pecado, Jesus, aquele que confessamos como nosso Senhor. Ele foi o primeiro a dar a vida. Por que ele deu a vida? Ele deu a vida em obediência ao Pai. Ele deu a vida em obediência para fazer a vontade do Pai. Você está disposto a fazer a vontade de Deus? Quando a vontade de Deus é que eu como a pizza, que maravilha fazer a vontade de Deus, não é? Todo mundo gosta de pizza. Mas a vontade de Deus para Jesus foi que ele passasse 40 dias no deserto, sem comer nem beber, sendo tentado pelo diabo. 40 dias sem comer. Você percebe que a vontade de Deus muitas vezes traz desafios grandes demais? Como, por exemplo, perdoar aquela pessoa. Aquela pessoa. Tão difícil perdoar aquela pessoa. Jesus deu sua vida na cruz para fazer a vontade do Pai. Às vezes eu não tenho coragem de perdoar aquela pessoa para fazer a vontade do Pai. Não é nem levar um prego na mão, mas o exemplo de Jesus deve estar sempre presente em nossa vida, em nosso coração. Lembrando que a vontade de Deus nem sempre é o conforto. Muitas vezes a vontade de Deus é que eu saia do meu conforto para mostrar o amor dele para alguém. No meio da noite, você sai da sua casa para socorrer alguém que precisa. A vontade de Deus, meus irmãos, nem sempre é conforto. A vontade de Deus muitas vezes passa por fazer coisas que não gostaríamos de fazer, por fazer coisas que no momento não trazem prazer, por fazer coisas que no momento trazem desconforto, trazem algum tipo de sofrimento, trazem algum tipo de dor, mas a igreja dele na terra precisa estar pronta para isso. O Senhor Jesus é o nosso exemplo. Ele deu a vida por nós. Você gosta de João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como é maravilhoso esse verso! Como é maravilhoso! Fala de Jesus dando sua vida por nós. E não deu sua vida de uma forma simples, de uma morte rápida. Mas você gosta de João 3,16? Você precisa também ler a primeira carta de João, capítulo 3, verso 16. Se João 3,16 fala que Cristo deu sua vida por nós, quando a gente lê na sua carta, no capítulo 3, também, verso 16, diz que assim como Cristo deu sua vida por nós, nós devemos dar a vida por nossos irmãos. Que coisa, né? O mesmo apóstolo João. E é interessante a coincidência. Evangelho de João 3,16. Cristo deu sua vida por nós. Primeira carta de João 3,16. Nós devemos dar a nossa vida aos nossos irmãos. Mas às vezes o desconforto de sair de nossa casa para caminhar até a casa de alguém ali para fazer uma visita e consolar uma pessoa já é tão grande. Nossos irmãos que hoje sofrem no mundo, eles miram no exemplo de Cristo. Outra coisa que eu quero dizer, esses irmãos mártires, eles tinham uma visão privilegiada do reino de Deus. A Bíblia Sagrada nos fala que quando estavam apedrejando Estevão, ele de joelhos ali, ele olha para o céu e ele vê o céu e a terra. E ele fala, eu vejo o Senhor em pé, à direita do trono de Deus, uma visão do reino. Aqui no capítulo que nós estamos lendo de Hebreus, no verso 9, diz o seguinte: pela fé, Abraão peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual o arquiteto e edificador é Deus. Depois ainda nos fala: todos morreram na fé, sem terem alcançado promessas, mas vendo-as de longe, saudando-as, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Vendo-as de longe, viam o Messias, viam a promessa do Senhor se cumprindo, tinham uma visão do reino de Deus. Meus irmãos, qual é a sua visão? Qual a sua visão? Você tem uma visão do reino de Deus? As igrejas hoje nos convidam a ter uma visão da terra, do reino na terra. Você vai ter isso, vai ter aquilo, vai ser grande, vai ser assim. Transportaram o reino eterno do Senhor para um momento. A nossa vida na terra é um momento. A nossa vida na terra é rápida. É um vapor que aparece por um pouco e logo desaparece, diz o profeta Isaías. A nossa visão precisa ir além dessa terra. Se a sua visão de ser crente é só para você conseguir reformar a sua casa, que visão pobre. Essa sua visão não vai deixar você sofrer uma unha pelo reino de Deus, porque ela é muito pobre, mesquinha, egoísta, pequena. Mas se a sua visão é do reino, é das mansões celestiais, é da morada eterna do Senhor, como nossos irmãos do passado conseguiram ver. A Bíblia Sagrada nos fala, por exemplo, de Abraão, que ele ficou firme como quem vê o invisível. Você sabe do que ele estava falando? Não era de nenhum super-herói que conseguia
de nenhum monte alto que a neblina cobria. Ele ficou firme, como quem vê o invisível, é como quem vê Deus. Como quem vê o Todo-Poderoso. A nossa visão precisa ir além desse corpo, que alguns amam tanto, não é? Tantas horas na academia, tantos treinos, tanta coisa. Eu não sou contra a academia nem treino, por favor. Mas esse nosso corpo vai envelhecendo cada vez mais, vai se acabar. A nossa visão precisa contemplar o corpo novo, extraordinário, que o Senhor vai nos dar, glorificado, exaltado. A sua visão é só para a sua casa. Ah, pastor, estou construindo uma mansão, uma TV de 67 polegadas, né? Isso, aquilo. Não, sua visão precisa se transportar para o reino de Deus, saber tudo aqui se acaba, termina, os ladrões minam e roubam, diz a palavra. Esses irmãos que você ouve falar pela TV, pela mídia, que estão sendo mortos, que confessam o nome do Senhor Jesus, é porque eles entenderam que a sua vida aqui na terra é passageira, é pequena, é pobre, e eles têm a visão do reino eterno, do reino celestial. A mesma visão que Estevão teve quando estava sendo morto, eles também possuem de ver o Senhor. A terceira coisa que eu quero dizer é que aqui o texto nos fala que aquelas pessoas, elas andavam tanto com Deus, elas andavam tanto na presença de Deus, elas se entregaram de tal forma ao Senhor, elas se entregaram de tal maneira ao Senhor, que a presença de Deus na vida dela os transformava cada uma daquelas pessoas. A presença de Deus fazia deles seres especiais. Observe o que diz o verso 38. Depois de citar essas pessoas que viviam perseguidas em cavernas, necessitadas, sofrendo prisões, essas pessoas que viviam em situações tão difíceis, o escritor diz assim: homens dos quais o mundo não era digno. Homens, pessoas das quais o mundo não era digno. Sabe por que o mundo não era digno de ter aquelas pessoas pisando? É porque no desenvolvimento de sua caminhada com o Senhor, elas alcançaram um grau mais alto de santificação. Mas não é porque elas nasceram assim, não. Nasceram pecadoras, como todos nós. Nasceram pecadoras. Mas quando conheceram ao Senhor e caminhando com o Senhor, cada dia, negando a si mesmas, abraçando o reino, abraçando o Senhor, colocando Ele acima de todas as coisas, acima da oportunidade de uma vida confortável, acima de uma carreira profissional. Deixa eu fazer um parênteses. Eu estava, uns dias atrás, umas 3 semanas, em João Pessoa, no Congresso Missionário. Quando criança, estava comigo, né? Então nós estávamos ouvindo a missionária. A missionária trabalha na Bósnia. A Bósnia até pouco tempo esteve envolvida em guerras e tal. E é um país onde há muitos muçulmanos, controlado pelos muçulmanos. Embora não haja uma perseguição aberta. Mas ela diz que é um país onde a população é bem educada, tem um alto nível. Ela diz que são muitos doutores, muitos
muita gente bem qualificada. E ela dizendo que quando essas pessoas se convertem, elas perdem o emprego. Elas já sabem, vão sair do emprego. As igrejas têm muita gente desempregada, embora bem qualificadas. Porque essas pessoas sabem que seguindo a Cristo não tem como trabalhar em determinados lugares. Muita gente desempregada porque tiveram que fazer a opção entre uma carreira profissional e servir a Cristo. Mas isso já acontecia no passado e está acontecendo hoje. Essas pessoas, diz aqui o texto, elas começam a andar com Deus de uma forma tão próxima, tão obediente, tão temente, que elas se tornaram pessoas das quais o mundo não era digno. O andar com o Senhor nos transforma. Aliás, a sabedoria popular já aponta nessa direção. Dize-me com quem andas e direi quem és, quem tu és. A Bíblia Sagrada nos fala de Enoque, que andou com Deus e Deus para si o tomou. Ouvi certa vez uma criança explicando esse texto, e ela disse assim: certo dia Deus chamou Enoque para caminhar. Enoque, vamos ali. E Enoque foi com Deus. Eles foram andando, até que chegaram muito longe. Aí Deus falou para Enoque: Enoque, faz o seguinte, já que você está tão longe, você pode vir morar comigo, ficar na minha casa. Explicação da criança, maravilhosa. Com quem andamos? Se andarmos com Deus em obediência e fé, cada dia isso vai transformando a nossa vida. No verso 39 diz assim: estes obtiveram bom testemunho da sua fé. Obtiveram bom testemunho. Foram aprovados na sua fé. Mas a que preço? Será que eu estaria disposto a pagar esse preço? Meus irmãos, que o Senhor nos ajude a encarar nossa fé em Cristo, não como mais um artifício para tentar se dar bem, para tentar melhorar, como se fosse mágica. E o brasileiro gosta de magia, não é? É pé de coelho na carteira, ferradura atrás da porta, galho de arruda atrás da orelha, e uma série de outras coisas, uma série de outras mandingas. Não, a fé em Jesus Cristo significa que somos dele, estamos dispostos a fazer a vontade dele, mesmo que essa vontade dele nos custe algo. E na verdade vai custar. A fé verdadeira sempre tem um preço a ser pago. O Senhor Jesus disse: se alguém quer vir após mim, não precisa fazer nada, não é isso? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. A maravilha é que um dia essa cruz vai lhe abrir a entrada no reino celestial, o reino que está preparado desde a fundação do mundo. O Senhor Jesus vai dizer: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino de Deus, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Não quero que você deixe de orar por alguém que está enfermo. Deus é poderoso para curar. Não quero que você deixe de orar por alguém que está necessitado. Deus é poderoso para
abrir uma porta para ele, ajudá-lo a ter um emprego, a ter um trabalho. Mas não quero que você confunda isso com o Evangelho do Senhor Jesus. Não quero que você confunda isso, mas quero que você esteja disposto a carregar a sua cruz, a pagar o preço, para que Deus seja glorificado na nossa vida, o Senhor possa ser visto em nossa vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti.